Olá, olá, seja bem-vindo a esta aula gratuita, espero que te encontres bem. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Natasha Leal, eu sou mentora de mulheres para o desenvolvimento da carreira e empoderamento feminino e trabalhei mais de 15 anos ao serviço da banca, onde atingi vários cargos de liderança. Eu era uma pessoa que se considerava bastante bem-sucedida, mas a certa altura eu comecei a sentir um vazio muito grande que eu não percebia de onde é que vinha. E foi aí que eu dei por mim explorar várias fontes, a fazer cursos, a expandir os meus horizontes, até que em 2020 eu fui mãe e alguém em mim fez assim um clique, sabem? Eu percebi que aquele ambiente de escritório já não me realizava, que eu já não queria viver, trabalhar atrás de um computador para o resto da minha vida, não é? E operar segundo modelos e regras de uma empresa com a qual eu já me tinha deixado de identificar há muito tempo. Então eu percebi que a minha alma precisava de mais para crescer. E foi aí que, no ato de fé, eu me decidi despedir para hoje estar aqui a falar com vocês e a trabalhar ativamente naquilo que realmente me realiza e me faz profundamente feliz, que é levar este autoconhecimento de todas vocês, para que vocês possam experienciar as vossas carreiras a outro nível, a um nível muito mais profundo de realização. Então, hoje vamos falar sobre um tópico que mexe muito comigo. Quem viu os meus stories nos últimos dias sabe do que é que eu estou a falar, que é o impacto que a infância tem, e teve e tem, nas nossas escolhas de carreira. Quem é que aqui já ouviu os seus pais dizer o dinheiro não nasce nas árvores? Ou enquanto viveres debaixo do meu teto, segues as minhas regras? Ou só vinha na vida quem tem cunhas? Ou então, não vais para a casa dos teus amigos e incomodar, Natasha? Eu ouvi todos estes pensamentos. Então, todas estas crenças que nós ouvimos repetidamente dos nossos pais ditam a nossa noção de segurança e, por consequência, influenciaram e ainda influenciam as nossas escolhas profissionais. Eu cresci no campo e era muito comum as crianças brincarem na rua e irem lanchar à casa dos vizinhos. Estamos a falar mais ou menos aí na década de 90. Mas a minha mãe não gostava de receber os meus amigos em casa. Então ela projetava isso em mim e sempre que me via a ir lanchar à casa dos vizinhos com os meus amigos, dizia-me: Natasha, tu não vais para a casa dos outros incomodar. E o que é que vocês acham que aconteceu? Uns anos mais tarde, quando eu cheguei ao mercado de trabalho, eu fugia a 7 pés, malta, de trabalhos que implicassem promover ou vender produtos. Porque na minha cabeça eu estava a incomodar as pessoas. Vocês identificam-se? Alguém se identifica com isto? Então, este é o impacto que os condicionamentos que são gerados na nossa infância têm mais tarde na nossa vida adulta. Eu sou a favor de que a nossa carreira deve ser um intercâmbio entre as nossas paixões, aquilo que nós fazemos bem e o que o mercado precisa. Mas o que é certo é que a maior parte de nós não faz o que o apaixona. Faz sim o que é seguro. E essa noção de segurança foi-nos ditada pelos nossos pais e pela sociedade em que nós crescemos. Por exemplo, se nós crescemos num ambiente familiar em que tudo aquilo que nós dizemos é desvalorizado, onde não há espaço para debater as minhas ideias, onde conversar sobre aquilo que eu sinto não é opção, quando eu chego a adulto, muito provavelmente, eu não vou querer desempenhar funções de destaque, eu não vou querer liderar uma equipa, eu não vou querer de maneira alguma ser o centro das atenções. Porquê? Porque eu cresci a acreditar que dizer aquilo que eu penso não é seguro. Então eu vou querer optar por trabalhos mais de bastidores, onde alguém me diz o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que dizer. Não é? No fundo, seguir as leads de alguém. Da mesma maneira que se eu crescer num ambiente, por exemplo, em que eu passo a vida a tentar fazer rir a minha mãe que está deprimida, eu vou ter tendência a enveredar por funções mais lúdicas ou, por exemplo, tornar-me uma psicóloga, um terapeuta, uma assistente social. Ok? Depois, temos que ter em atenção que a componente social, isto é bastante importante, em que os nossos pais cresceram e trabalharam, ok? Vem profundamente influenciada por modelos de sociedade da altura que nada correspondem aos modelos da nossa sociedade atual. Eles estão completamente ultrapassados, mas ainda assim nós continuamos a assumir que essas crenças como sendo aplicáveis à nossa realidade de hoje, quando muitas das vezes não têm qualquer tipo de fundamento.
Nós temos, hoje em dia, o fator globalização, o fator tecnologia, os telefones, a internet, os computadores. Nada disso existia na altura dos nossos pais. Estamos a falar, se calhar, de há 20, 30 anos atrás, em que a sua realidade era uma realidade de escassez, onde havia realmente alguma precariedade no local de trabalho e as pessoas trabalhavam com o objetivo da empregabilidade e não com o objetivo da realização profissional, certo? Hoje em dia, obviamente, nós continuamos a viver inerentes a um sistema e também temos que assegurar a nossa empregabilidade, mas existem muitos trabalhos que na altura dos nossos pais, hoje foram substituídos, por exemplo, por máquinas, inteligência artificial e outros tantos que hoje em dia foram criados na sequência desta globalização, desta revolução tecnológica a que todos nós estamos sujeitos, porque a nossa sociedade hoje em dia evolui a uma velocidade tremenda, tremenda, tremenda. Então, quando nós nos voltamos para os nossos pais e comunicamos, por exemplo, uma decisão profissional ou uma vontade de nos despedir ou uma vontade, por exemplo, de mudar de área profissional, para os nossos pais aquilo vem sempre um bocadinho inerente, vem sempre inerente a muitos medos, vem sempre associado a muitos medos, mas são os seus medos, com base naquilo que foram as suas realidades e as suas experiências de uma sociedade que não é a nossa, ok? Não é a nossa, mas nós ainda assim decidimos aceitar essas opiniões como sendo válidas e verdadeiras e assumimos-las como sendo a nossa própria realidade. Nós não percebemos que existe este espaço temporal entre aquilo que foi a realidade, a experiência de trabalho dos nossos pais há 30 anos atrás e aquilo que é a nossa realidade, a nossa experiência atual associada a uma sociedade, com base numa sociedade que vive segundo moldes, doutrinas e modelos totalmente diferentes daqueles que eram a referência dos nossos pais. Então isto é muito importante para nós termos em atenção, porque nós deixamos-nos muito influenciar ainda hoje em dia pela opinião dos nossos pais, o que é perfeitamente compreensível, mas nós temos que ter algum discernimento para conseguir perceber até que ponto é que eu vou considerar esta opinião ou vou considerar aquela, ou não vou considerar nenhuma. Vou só formular a minha opinião com base naquilo que eu vejo que é o meu contexto e a minha realidade. Então, o exercício que eu quero fazer convosco hoje é que vocês olhem para vocês e percebam se, o trabalho que vocês desempenham hoje em dia é o que querem estar a fazer, ou 2, se vocês trabalham apenas por segurança. Ou 3, se for o caso de vocês estarem a fazer uma coisa que gostam, será que estão a viver a vossa carreira no seu máximo potencial ou ainda há aí crenças que vos impedem de chegar mais além? Eu quero que vocês parem um pouco para refletir sobre isto e escrevam num caderno, num bloco de notas, qual é que é o vosso caso. 1, 2 ou 3. Isto para vos dizer que as crenças que nós assumimos como verdadeiras, por consequência da forma como nós fomos educados na nossa infância, elas não espelham a nossa verdadeira essência, elas não são reflexo de quem nós somos verdadeiramente. Porque o que é que acontece? Quem não desprograma essas crenças vive uma vida de suficientes, tem apenas o que é suficiente e não aquilo que realmente deseja e merece. Porquê? Porque está preso ao passado, àquilo que lhe fizeram acreditar. Então, como é que nós desprogramamos todas estas crenças que nos limitam e nos impedem de seguir em frente? Pergunto a vocês, certo? Da mesma maneira que nós as reprogramamos, amor, a repetir para nós mesmos um novo pensamento, convertendo um pensamento bloqueador, um pensamento limitante, num pensamento empoderador. Todos os dias até que ele se torne a nossa nova verdade. Mas este será o tema da próxima aula, que nós iremos aprofundar com muito mais pormenor e detalhe. Espero que tenham gostado desta introdução às nossas crenças. Vemo-nos na próxima aula. Um grande beijinho e até à próxima aula.